Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granville Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão de citologia. Essa questão caiu no vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais para o ano de 2023. Na verdade, esse vestibular ocorreu na semana passada, então uma questão bem fresquinha, uma questão bem recente. Então vamos resolver. A citologia, também chamada de biologia celular, é a área das ciências biológicas que estuda as células, sua formação, estruturação, composição e metabolismo. Esta grande área é aplicada nos conhecimentos de células procariontes e eucariontes, buscando facilitar a compreensão celular, a qual é utilizada em tratamentos quimioterápicos, no desenvolvimento de novos fármacos, na formulação de dermatocosméticos, na compreensão de patologias, entre outras. Qual das alternativas descreve corretamente o componente e sua função? Beleza. Então, para isso, a gente tem que revisar a célula. Bem, a gente tem aqui uma célula eucarionte, por quê? Porque a gente tem uma membrana plasmática com bicamada fosfolipídica, a gente tem um núcleo bem organizado, ou seja, material genético organizado em núcleo, e organelas bem membranosas e bem complexas, como o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granuloso e a mitocôndria. Beleza. Então vamos começar do básico para o mais avançado. A gente tem uma membrana plasmática nessa célula eucariótica e essa célula ela realiza o transporte entre o meio e entre o meio extracelular, ela protege a célula e faz o reconhecimento de substâncias estranhas por meio do seu glicocálix, sendo uma ótima ferramenta de defesa contra patógenos, por exemplo. Além disso, aqui em azul claro, a gente tem o citoplasma. O citoplasma ele é formado por citosol, que é tipo uma gelatina, que ela ocupa esses lugares, esses espaços. E o citoplasma é uma região onde se encontram as organelas. Beleza, como a mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e outras organelas, que a gente vai explorar mais para frente. Além disso, no centro a gente tem o núcleo. O núcleo ele é responsável por armazenar o material genético da célula, o DNA e o RNA, por exemplo. Agora, explorando mais as células, a gente tem a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, que é muito importante para a célula, já que produz o ATP, que é a energia da célula. Além disso, a mitocôndria ela produz, como eu já disse, uma grande quantidade de energia, só que agora compartimentalizando. O ciclo de Krebs, que é responsável por grande produção de energia e grande produção de CO2, ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória, que também é responsável por muita quantidade de energia e que utiliza o oxigênio, é uma etapa da respiração celular que ocorre nas cristas mitocondriais. Então, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. Cadeia respiratória, cristas mitocondriais. Além disso, a gente tem o lisossomo. O lisossomo ele possui enzimas que realizam digestão intracelular de partículas estranhas, organelas defeituosas, ou seja, muito importante para a célula. A gente tem os centríolos, que eles auxiliam na divisão celular, como a gente tem aqui na imagem. A gente tem um centríolo produzindo microtúbulos, e esses microtúbulos estão chegando até a região aqui do cromossomo e estão auxiliando na divisão, na separação das cromatinzimas. Além disso, ribossomo. O ribossomo ele é muito importante porque ele é uma fábrica produzindo proteínas. Essas proteínas ficarão dentro das células, ou seja, servirão para a célula. Temos também o retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso ele também é uma fábrica. Ele possui ribossomos aderidos e é formado por uma rede de canais. Como a gente consegue ver, todos esses canais estão interconectados. A síntese de proteínas é uma das funções do retículo endoplasmático granuloso, principalmente devido aos ribossomos aderidos. Entretanto, devido ao grande potencial, ao maior tamanho dessa organela, que é o retículo endoplasmático granuloso, ele consegue exportar as proteínas. Ou seja, as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso serão exportadas, não ficarão na célula. Temos o complexo de Golgi, que é o correio. Ele recebe, empacota e faz o endereçamento das moléculas. Um exemplo, a gente tem uma proteína que é produzida aqui no retículo endoplasmático granuloso.
ela vai para o complexo de Golgi, onde é recebida, empacotada e tem um endereçamento. Essa proteína que foi recebida e foi empacotada, ela pode virar, por exemplo, uma enzima. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático liso, que ele realiza desintoxicação do organismo, estando muito presente no fígado, e faz a síntese de lipídios e hormônios esteroides. Hormônios esteroides como testosterona e o estrogênio, ou estrógeno. Então vamos para as afirmações. Qual das alternativas descreve corretamente o componente e sua função? Tá, o citoplasma ele preenche boa parte da célula, tanto em eucariontes quanto procariontes. Tem como característica ser preenchido por citosol, uma substância gelatinosa, ou hialoplasma, além de possuir disperso seu meio as organelas celulares. Opa, correto, como a gente conseguiu ver, a célula ela é dividida em três partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No citoplasma estão as organelas. E, preenchendo o espaço, a gente tem o citosol, que é uma substância gelatinosa. Opa, letra A está muito boa. Pode ser que esteja correta. Vamos à letra B. O retículo endoplasmático liso, REL, é responsável pela síntese de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de lipídios? Incorreto, porque o retículo endoplasmático liso, como a gente consegue ver, ele é responsável pela síntese de lipídios e não pela síntese de proteínas. E o retículo endoplasmático rugoso, como a gente consegue ver, ele é responsável pela síntese de proteínas e não pela síntese de lipídios. Então, informações trocadas. Letra B incorreta. Letra C. Os lisossomos são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos para auxiliar a respiração celular? Incorreto. Porque como a gente consegue ver aqui, e a gente revisou, o lisossomo ele tem enzimas para digestão intracelular. E quem é responsável pela respiração celular é a mitocôndria. Então, letra C incorreta. Letra D. As mitocôndrias são estruturas responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, digerem substâncias indesejáveis ao metabolismo adequado da célula? Incorreto. Por quê? Porque as estruturas responsáveis pela digestão intracelular são os lisossomos, já que eles possuem enzimas em seus interiores. Então, resposta correta, letra A. Porque o citoplasma ele está presente aqui, entre a membrana plasmática e o núcleo. É a região no citoplasma onde estão as organelas, e entre as organelas há uma substância gelatinosa, citosol, como muito bem afirmou a letra A. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da questão, bem como da explicação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de curtir os vídeos e se inscrever. Obrigado!